Boa noite a todos. Estamos iniciando o nosso estudo de Daniel, capítulo 9, intitulado As 2300 Tardes e Manhãs. Para a gente iniciar, vou pedir que a Juliana nos acompanhe com uma oração, por favor. Oremos então. Senhor Deus, te louvamos, ó Pai, pela nossa vida. Agradecemos ao Senhor por mais uma oportunidade que temos de estar aqui nessa segunda noite para estudar e aprender um pouco mais a Tua palavra. Queremos pedir nesse instante que o Senhor abençoe cada pessoa que veio aqui buscar, abençoe cada família aqui representada e abençoe também o Johan, para que ele possa falar inspirado no Senhor. Abençoe os minutos que se seguem. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Bom estudo para nós. Amém. Muito bom estar de volta com vocês, que vocês continuem nessa caminhada, nesse desejo de continuar conhecendo a palavra de Deus, que é fantástico. Vocês nunca vão se arrepender e vocês vão sair muito abençoados e beneficiados. No estudo de hoje, nós vamos continuar a nossa série. Estamos falando sobre as profecias de Daniel e nós vamos falar de uma das profecias mais conhecidas do livro de Daniel, que é a profecia que define um período de tempo. Esse período de tempo está descrito no capítulo 8, versículo 14 de Daniel. Até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, nós vamos entender isso, tá bom? A ilustração aqui é a maneira de introdução para nós dizermos de que Jesus é o protagonista, né, novamente, dessa profecia, porque ele é o agente, ele é a pessoa que primeiro salvou, foi o Cordeiro que veio a este mundo para tirar o pecado do mundo, e do meu e do seu coração, e hoje ele está lá no céu, intercedendo por nós. Nós podemos orar confiando nos méritos que ele demonstrou ao longo da vida dele na cruz, e por isso nós podemos, pela fé, né, enviarmos nossas culpas, nossos pecados, os nossos fardos, nossas angústias até ele. Ele os alivia, nos perdoa e ele nos concede uma nova vida, uma nova oportunidade. Então, como isso se relaciona com essa profecia? Como isso está conectado com aquele instrumento do mal? Você se lembra que nós falamos a respeito do chifre pequeno, né? Então, nós vamos retomar um pouquinho o final do capítulo 8 de Daniel e nós vamos falar a respeito dessa profecia, tá bom? Então, eu queria que vocês abrissem suas Bíblias no capítulo 8 do livro de Daniel, versículo 13. Ali nós vamos ler apenas alguns versículos, tá bom? A maneira de recordação. Você se lembra que em Daniel 8 nós estudamos uma visão, né? A visão de dois animais. Esses dois animais eram usados como parte da simbologia do santuário terrestre. E nós vamos falar um pouquinho dele também, né, daqui a pouco. Então, esses animais, a escolha de Deus por esse símbolo, né, representa a Medo-Pérsia, não é, o carneiro, e o bode representa a Grécia. E então, o bode atacou, feriu e matou o carneiro, a Grécia destruiu Medo-Pérsia, e saíram 4 chifres, né, depois da queda de um chifre prominente, que era Alexandre o Grande, né? E de uma das direções, né, cardeais, saiu um chifre que era no início pequeno e ele cresceu até, inclusive, a região da Terra da Promessa, né, a Palestina. E aí começa uma série de descrições que nós fizemos em relação a esse poder, né, que foi usado por Satanás para enganar. E esse símbolo representa o mesmo poder que nós estudamos em Daniel 7. Nós nos debruçamos com todas as características desse poder, tá bom? Então, nós chegamos ao versículo 13. E aí eu leio, porque nós já fizemos a oração com a Juliana. Versículo 13 diz assim: depois, Daniel falando, né? Depois ouvi um santo que falava e disse, outro santo, àquele. São 2 anjos, tá bom? Falando àquele que falava.
até quando durará a visão do contínuo? Lembra que no estudo passado nós vimos de que a palavra sacrifício foi acrescentada e que o contínuo é o que esse chifre pequeno retirou e colocou dentro do que ele configurou ser uma nova igreja, né? Cristã, porém camuflada de cristianismo, porém o paganismo fazia parte da sua filosofia principal. Então, até quando durará a visão do contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados? A inquietação é muito grande, porque esse poder ele estava atuando por muito tempo e estava tendo sucesso na sua empreitada de enganar a muitos, perseguir os santos. Então, não sei se vocês se lembram, tudo aquilo que o chifre pequeno estava fazendo perturbou muito Daniel. Por isso que a pergunta que entre eles, né, nessa explicação da profecia, eles fazem é: até quando o Deus da justiça de amor ia permitir que esse poder atuasse? Essa é a grande pergunta, né? E então surge a resposta de um dos anjos, e nós vamos ler o versículo 14, que é o coração, e nós vamos ler e reler novamente esse versículo várias vezes, tá? E ele me disse, um anjo disse a Daniel, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então, quando o santuário iniciar a sua purificação, será o fim da atuação daquele poder enganador. De outra maneira, eu poderia dizer que esse poder estava destruindo, corroendo todas as verdades bíblicas, né? E enganando a muitos. Então, quando as verdades do santuário forem restauradas e quando, principalmente, a purificação do santuário tivesse seu início, então chegaria o fim da atuação desse poder, do chifre pequeno. Ok? Então, nós vamos explicar melhor essa questão. Versículo, vamos agora até qual foi o estado, né? A reação de Daniel quando ele viu que ia demorar muito tempo. Ele não entendeu, não compreendeu, e ele pensou 2.300 tardes e manhãs. Então, ele não entendeu, mas ele intuiu de que seria muito demorado, ou seja, esse poder teria muito tempo para atuar e perseguir os santos. Então, no versículo 26, ele diz assim: e a visão da tarde e da manhã, que foi falada, é verdadeira. Aqui está falando, perdão, o anjo a Daniel. Tu, porém, né, Daniel, cerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. O que o anjo está dizendo para ele? Olha, para você vai ficar selada esta visão, você não vai ter a oportunidade de ver o cumprimento do fim da atuação desse poder maligno, e você saberá, irá para o descanso, sabendo de que é para dias muito distantes, dias futuros. No versículo 27, qual é a reação de Daniel? E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Vejam como Daniel amava seu povo, amava a verdade, e como ele enfraqueceu e ficou doente por alguns dias devido ao fato dele saber de que esse poder perduraria por muitos anos. Então levantei-me e tratei do negócio do rei, e espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Vocês se lembram que na primeira parte da visão estão dos dois animais, um ataca o outro, aparecem 4 chifres, depois o pequeno. Toda essa parte, Daniel entendeu, porque a explicação foi muito clara, até esse versículo que nós lemos, e é aquele exatamente que nós estudamos no último estudo, tá bom? Qual é a parte que Daniel não entendeu? Essa segunda parte, que até quando duraria a atuação do poder de Satanás? Então, a resposta que Daniel não tinha era aquela que perturbava o profeta. E é a segunda parte
que nós vamos, da parte que Daniel não entendeu, nós vamos ver de que Daniel capítulo 9 tem a explicação, a resposta a essa pergunta, e é o detalhamento de o que consiste essa profecia, que eventos vão ocorrer antes de que essa purificação do santuário venha a ocorrer, tá bom? Então, a explicação da profecia, da segunda parte da profecia, que é relativa à resposta da pergunta, até quando o chifre pequeno faria tudo isso de ruim, se encontra em Daniel capítulo 9, tá bom? Então ele não entendia quando teria início esse período profético, quando teria o fim, que elementos, que eventos ocorreriam. Então, Daniel 9 descreve o retorno do anjo Gabriel, tá bom? Daniel faz uma oração, uma prece clamorosa, e então Deus atende seu servo e envia Gabriel para explicar a visão de Daniel 8 no capítulo 9. Então, Daniel capítulo 9 apresenta a explicação da parte que Daniel não entendeu, tá bom? Então, a partir de agora, eu queria, e nós vamos fazer uma leitura muito extensa, tá bom? Nós vamos ler vários versículos de Daniel capítulo 9 agora, sabendo desse contexto, como é que Daniel ficou e como ele se enxergava dentro dessa visão profética que ele estava recebendo, tá bom? Então, acompanhe comigo a leitura. Nós vamos ler vários versículos. Daniel capítulo 9, começando com o versículo 1. No ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, Daniel está se localizando no reino de Dario, né? No reino dos Medos, tá bom? Lembrando que ele já entendeu a visão do carneiro e do bode. Versículo 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Guarde esse número, esse período de tempo, mas o que Daniel está dizendo assim eu estudava as profecias de Jeremias e eu vi que Jeremias tinha profetizado de que viriam problemas, né, asolações, desolações sobre Jerusalém e o povo de Israel sofreria por um período de 70 anos, ok? Então, o contexto, ele mesmo descreve, né? Como um bom filho de Deus, ele estudava a Bíblia e estudou o profeta Jeremias, e aí ele descobriu que tinha essa profecia. E ele se localizava no tempo, sabia que Babilônia já tinha caído, sabia que Medo-Pérsia estava atuando no momento da visão, e que faltavam alguns anos para se cumprirem esses 70 que Jeremias tinha profetizado. Versículo 3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Vejam a dedicação, né, por Daniel buscar a explicação da profecia. Daniel 4, 9, 4. E orei ao Senhor, meu Deus, e confessei e disse: Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Ele começa, nós temos aqui o início de uma oração. Percebam os elementos que aparecem nesta oração. Ele confessa, né, a Deus como seu Senhor, e ele reconhece a sua misericórdia para com os que obedecem os mandamentos de Deus. Versículo 5. Pecamos e cometemos iniquidades e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Daniel se inclui como fazendo parte, e ele era judeu, né? Ele era do povo de Israel, e então ele afirma que ele também pecou. Embora esse homem era íntegro, né? Ele assume uma culpa fazendo parte da comunidade e ele reconhece que a nação de Israel inteira pecou contra Deus. E aí nós já falamos que se envolveram com idolatria, rebelião, paganismo, né? Se misturaram com outros povos. Versículo 6.
e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos pais e aos nossos príncipes e aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. Então ele está recapitulando o passado antes do exílio babilônico, reconhecendo a culpa do povo de Israel e a justiça divina ao permitir essa punição. Versículo 7. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como hoje se vê, aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. Descrição das rebeliões. Versículo 8. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos pais e aos nossos príncipes. Aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Está repetindo, né? Dando ênfase ao pecado de Israel. Versículo 9 e 10. Ao Senhor nosso Deus pertencem a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele. Deus é o oposto do povo, né? O povo peca, Deus perdoa. E não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Versículo 11. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós porque pecamos contra ele. É como se ele estivesse dizendo, olha, os 10 mandamentos, as duas escritos nas duas tábuas da lei, deixados pelo Senhor para Moisés, nós infringimos cada um desses mandamentos. Ele está praticamente dizendo isso, né? Versículo 12. E ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto debaixo de todo o céu nunca se fez como se tem feito em Jerusalém. Vejam como reconhece esse profeta. Como está escrito na lei de Moisés, todo esse mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Versículo 14. Por isso o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Agora, pois, o Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome, como hoje se vê, temos pecado, temos procedido impiamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão ao redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto, por amor ao Senhor. Percebam que ele traz novamente a questão do santuário, né? Versículo 18. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Versículo 19. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age sem tardar, por amor de ti mesmo. Ó Deus meu,
porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na visão, ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. É maravilhoso, né? Uma oração tão poderosa. Deus atendeu, enviou seu anjo, quem sabe, momentos antes dessa oração ter sido iniciada. E ele percorreu de onde estava, né, do trono de Deus até o local onde Daniel se encontrava, e ali, quando a oração ainda não tinha terminado, a resposta já estava ali, né? Estando eu, 21, nós já lemos, versículo 22. Então, Gabriel, né, ele me instruiu e falou comigo, dizendo, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem. Quem deu a ordem? Deus, né? E eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. E qual é a visão? E ele me disse, Daniel 8:14, e aí eu estou voltando ao versículo 14 do capítulo 8. E ele me disse, quem? O anjo, né? Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, qual é o contexto? Uma oração poderosa, uma intercessão clamorosa e uma resposta de Deus ao seu servo Daniel. Então, eu vou projetar novamente a minha tela para nós explicarmos essa questão das 2.300 tardes e manhãs, usando algumas ilustrações. E aqui nós vamos nos reter um pouco mais de tempo, tá bom? Estão vendo a minha tela? Acho que ficou um pouquinho defasado. Sim, Ok. Estão vendo tá dando tempo, lugar e evento, né? sim. Perfeito. Então, até 2.300 tardes e manhãs. O que está descrito aqui? Um período de tempo, né? Uma tarde e uma manhã, nós vamos ver daqui a pouco, configuram um dia. Então, 2.300 tardes e manhãs equivalem a 2.300 dias. O santuário, o local, o lugar que deveria, né, ser o centro dessa explicação é o santuário, ok? E o evento que define o fim, né, desse período profético é a purificação do santuário. Por isso, nós vamos explicar com muito detalhe o que são esses dias, o que é o santuário e o que significa a purificação do santuário. E aí eu queria usar aqui esse texto para nós usarmos a definição bíblica de dia, tá bom? Nós vamos tirar toda a explicação da Bíblia. Não é minha particular, não é da Igreja Adventista, mas tudo está na Bíblia. Quando nós lemos em Gênesis capítulo 1, versículo 5, nós vemos a definição de dia. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Estamos no capítulo da criação. Houve a tarde, né, e a manhã do primeiro dia. Então, a definição de dia é definida pela parte escura, né, onde estão as trevas, que é chamada de tarde ou noite, né? E a parte clara do dia, quando o sol aparece e é iluminado, né, que é conhecido como manhã. Então, o dia se inicia, o dia de 24 horas se inicia com a parte escura, né, chamada tarde. E ele termina, né, quando termina a parte clara do dia, chamada manhã, tá bom? Então, esta é a definição de dia bíblica a partir da criação. Não há nenhum motivo para, biblicamente, e nem mesmo, né, usando os astros, entendermos de que um novo dia começa hoje à meia-noite,
tá bom? Isso é apenas uma convenção, como nós falamos, né? Do mundo. Então, Deus criou os astros, o mundo, a rotação, a translação, e ele definiu através de algo muito simples, né? A presença ou ausência do Sol como as duas metades do dia, a parte escura, a tarde, e a parte clara, como sendo a manhã. Então, por isso que quando Daniel 8,14 diz 2.300 tardes e manhãs, está se referindo a 2.300 dias, tá bom? Agora, vocês talvez tenham ouvido falar de que quando nós estudamos períodos proféticos, nós precisamos usar de ferramentas que estão na própria Bíblia para descrevermos a simbologia, né? Num período profético que traz simbologia, um dia não representa exatamente um dia de 24 horas que nós conhecemos, né? Formado pela tarde e a manhã. Existe uma simbologia no sentido de entendermos o que representa um dia na profecia. E nós temos dois textos que nos ajudam a pegar o significado. Oi, Johan. Alô, você está me ouvindo? Eu caí aqui, né? Nossa, ainda bem que você me colocou como co-host, senão Aham, ia cortar a gravação, mas tudo bem, ia cair a reunião. Pode continuar, nós tá estamos bom. te ouvindo. Retoma um pouquinho, que ficou ficou congelado por algum tempo. Entendi. Até qual parte, Ju, que vocês acompanharam? Johan. Não, deve ter ficado uns 2 minutos, não passou disso. Eu não lembro da tela. Tá Você bom. fala com relação à tela? Não, a última palavra que eu usei, qual era a última parte que eu estava explicando? Estava explicando do dia, de 24 horas, tarde e manhã. Isso, Tá. Essa tela vocês provavelmente já viram. nós vimos essa explicação. Ok. Então, acho que daqui dá para retomar. Isso, retoma daí. Tá bom. Então, Ezequiel 4:6 decifra, entre aspas, o que significa um dia profético, tá bom? Vejam que Deus é muito didático, né? E ele fala assim: e quando tiveres cumprido estes dias, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito. Deus está falando, né? Um profeta Ezequiel para o rei. E levarás a iniquidade da casa de Judá 40 dias, um dia te dei para cada ano. Então, esse texto serve de base para dizer de que um dia profético equivale a um ano, tá bom? Existe outro texto também, Números 14, 34, que no episódio, né, dos israelitas entrando, né, quase entrando estando na fronteira de Canaã, Deus disse para o povo: segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, os espias foram, né, espiar a terra, cada dia representando um ano. Levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e tereis experiência do meu desagrado. Então, o que Deus está dizendo para o povo, e nós estamos usando como ferramenta de interpretação, é que cada dia representa um ano, tá bom? Então, quando nós voltamos ao estudo dos 2.300 tardes e manhãs, que são 2.300 dias, nós podemos afirmar de que o dia profético equivale a um ano, então nós estamos falando de 2.300 anos, tá bom? Então, a própria Bíblia nos ajuda a entender de que um período profético muito longo, 2 milênios e 3 séculos, ok? 2.300 anos. Então, eu estou aqui com a tela só para vocês acompanharem, né, o que está sublinhado, entre aspas, de amarelo aqui. Daniel 9:24. Terminou a oração, terminou a súplica, Gabriel veio para explicar. E aqui começa a explicação do anjo, tá bom? Então, o próprio capítulo 9 tem a descrição dessa explicação. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Esse Santíssimo também é um compartimento do lugar
do santuário. Nós vamos explicar daqui a pouco. Mas percebam, né? Qual é o nexo? Daniel queria saber até quando o povo sofreria, né, na mão daquele poder. Então, a resposta que ele intuía é que Jeremias tinha falado dos 70 anos, né? E aqui, agora, a explicação do anjo Gabriel é que 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Essa palavra determinadas, no original, né, que não é obviamente português, ela poderia também ser traduzida como cortada. A palavra, né, no original significa corte. É como se dizéssemos, 70 semanas estão cortadas, estão separadas, estão determinadas sobre o teu povo, tá? Então, ali nós iniciamos dizendo de que a explicação das 2.300 tardes e manhãs se inicia com a explicação de 70 semanas. E ele está dizendo, é um tempo determinado para o povo de Israel, envolvendo a sua capital, Jerusalém, etc. Tá bom? Então, vamos explicar passo a passo essa profecia para que vocês não tenham nenhuma dificuldade. Vamos usar o texto bíblico e diagramas para que fique bem fácil de todos entenderem. Tá bom? Então, quando iniciaria esse período profético? Quando terminaria? O anjo ainda não deu essa explicação e nós vamos encontrá-la nos próximos versículos. Ok? Então, versículo 25. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas, as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Esse texto é um pouquinho, merece mais tempo, mas por enquanto, esqueçam a parte das 7 semanas e 62 semanas. Nós queremos primeiro identificar o início das 70 semanas. Qual é o evento? Desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém, você pode iniciar o período das 70 semanas, ok? E é o que nós vamos fazer. Vamos usar a própria Bíblia. O livro de Esdras descreve o pedido de Esdras, Neemias, né, como liderando o povo de Israel para pedir aos reis da Pérsia, da Medo-Pérsia, para retornarem para Jerusalém, para reedificar a cidade e reconstruir o templo. Então, Esdras capítulo 7, versículos 7 e 8 diz: Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes, Esdras chegou a Jerusalém, no 5º mês, no 7º ano desse rei. Então, aqui já se dá um contexto, né, dos anos em que esse líder, né, estava retornando para Jerusalém com autorização e permissão do rei Artaxerxes para reconstruir Jerusalém. Versículo 11 e 13. Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Qual foi o decreto? Que você tem autorização, você tem recursos, inclusive o rei autorizou a ida de algumas tropas para resguardar, né, os recursos, os materiais, e o povo que tinha esse fim. Então o rei decretou e autorizou a reconstrução de Jerusalém, tá bom? Então a própria Bíblia descreve em Esdras quando seria um contexto, né, para o início dessa reconstrução. Porém, quando nós precisamos recorrer à história para identificar exatamente o ano em que isso aconteceu, tá bom? Existiram 3 decretos para reconstruir Jerusalém, emitidos por governantes e reis e monarcas da Medo-Pérsia. O primeiro deles, Ciro, ele emitiu um decreto que se referia à reconstrução do templo, apenas, tá bom?
Isso foi por volta do ano 559 e 530, quando ele governou. Dario, na sequência, que governou de 550 a 486 a.C., ele decretou, né, houve um outro decreto, uma outra autorização, a continuação da obra que havia sido estorvada por Esmerdes, um rei que estava ali querendo importunar os judeus, tá bom? Porque os inimigos todos estavam ali em volta, né? Porém, o terceiro decreto é o mais importante e aquele que define de fato a autorização tanto da reconstrução do templo quanto dos muros da cidade santa. Artaxerxes I, Longímano, que governou de 465 a 424 a.C., rei da Pérsia, expediu no 7º ano do seu reinado, no outono do ano 456 a.C., um terceiro decreto que envolvia tanto o templo quanto a reconstrução dos muros e da cidade de Jerusalém, tá bom? Então, se alguém te perguntar, mas como que você sabe se tinha 3 decretos, qual dos 3 anos eu vou considerar? O mais importante, aquele que de fato, né, concretiza a profecia da reconstrução dos muros de Jerusalém e do templo, que é o ano 457 a.C. Desta maneira, né, o período das 70 semanas determinadas sobre o povo de Israel tem o início 457 anos antes de Cristo, como sendo o ano em que se emitiu um decreto para autorizar a reconstrução de Jerusalém e do templo, tá bom? Então, estamos iniciando nossa caminhada para descrever a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Muito bem, agora concentrem-se no mesmo versículo, na parte dos períodos que aparecem aqui. Então, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, Messias significa ungido, essa palavra é muito importante, tá bom? O príncipe, então, desde a reconstrução, né? O que passaria? Passariam 7 semanas e 62 semanas. Está dividindo as 70 em quê? Em 7, 62, o que dá 69 e vai faltar uma semana, correto? Então, 70 semanas divididos em 7 mais 62 dá 69. Ainda vai faltar uma semana que nós vamos explicar nos textos seguintes. O que aconteceu, e eu vou utilizar a palavra ungido aqui para fazer uma ponte com Lucas capítulo 3, 21 e 22, com o ungido, né? Com Cristo, né? O Messias, que definiu ele como o momento em que ele foi ungido. Lucas 3, 21 e 22. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. O batismo de Jesus, realizado por João Batista, configura o ungimento, né, do Messias, o início do seu ministério. Então, esse ano nos ajuda a entendermos de que a profecia das 70 semanas estava falando, indicando e apontando para esse evento relacionado com o Messias. Atos 10, 38 diz, né? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. É como se Atos e Lucas estivessem, né, conectados e nos estão dando permissão para nós dizermos de que o batismo de Jesus de fato configura o seu ungimento. Lucas 4,18 ainda reforça: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Percebam que ungimento e batismo se encontram, tá bom? Então, lembra-se de que passam 7 semanas e depois 62 semanas, ok? Então, o que ocorre no fim das 69 semanas após o início da reconstrução de Jerusalém? Ocorre o batismo de Jesus. E aí,
espera aí, você está dizendo de que Daniel viu no período, na visão de que quando Cristo seria batizado? Sim. Mas vamos, antes de chegar lá, vamos explicar primeiro a questão das 7 semanas. Nós estamos usando o princípio dia por ano. Um dia equivale a um ano, tá bom? Então, 7 semanas contém quantos dias? Se uma semana tem 7 dias, então 7 vezes 7, nós temos 49 dias, né? Em 7 semanas. Como cada dia equivale a um ano, nós estamos falando de 49 anos, tá bom? Descontando 49 anos do ano 457, e como estamos antes de Cristo, estamos descontando, né? Então, nós chegamos até o ano 408 antes de Cristo. Foram 49 anos que durou a luta, o sacrifício e o trabalho para o povo de Israel reconstruir Jerusalém e o templo, tá bom? Por isso que as 7 semanas definem anos muito trabalhosos. O texto da Bíblia fala isso. Muito dificultosos, porque o inimigo não queria que a reconstrução ocorresse, porque Deus queria reedificar, voltar a formar um povo que tivesse uma identidade, né, com a sua lei e com a sua missão de ser luz para o mundo. Então, 7 semanas se passam até a reconstrução de Jerusalém, e ainda tem 62 semanas. 62 vezes 7 dá 434 dias. O que, usando o princípio dia por ano, nós temos 434 anos. Se descontarmos 434 anos do ano 408, nós passamos pelo ano, né, 0, e nós vamos além, um pouco além do ano em que Jesus nasceu. Por isso que nós chegamos até o ano 27 depois de Cristo, que é exatamente o ano em que Jesus foi batizado, quando ele inicia seu ministério, tá bom? Sendo batizado por João Batista. Então percebam que o próprio texto bíblico está dizendo, né? E o Messias, né, seria ungido depois de 7 semanas e 62 semanas. Então, uma conclusão rápida que nós tiramos aqui é: se os judeus tivessem estudado essa profecia, eles poderiam ter identificado a Jesus como sendo o Messias. Infelizmente, eles não tinham essa revelação, e nem outros, né, povos que vieram depois. Essa profecia pode ter sido compreendida, né, somente muitos e muitos anos depois. E nós vamos falar isso depois, tá? Em que momento ocorreu a revelação de Deus para entender quando ocorreriam esses eventos e esses anos, tá bom? Vamos para o versículo 26. E aqui ainda está falando do Messias. Lembram-se que ainda falta uma semana, né? Das 7 e das 62. Falta uma semana para completar 70. E depois das 62 semanas, será cortado. O que é cortado? Está falando do Messias, né? Seria morto o Messias. Depois das 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade do santuário. Está falando de quem? De um poder romano que depois destruiria a cidade de Jerusalém, o que nós vimos também nos nossos estudos. E o seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. Percebam que aqui se identifica também o momento em que Jesus morreria sacrificado na cruz do Calvário. Versículo 27. E ele, quem? O Messias, né? E ele firmará aliança com muitos por uma semana. Qual semana é essa? A última que estava faltando, das 70. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E ao que está determinado será derramado sobre o assolador. Percebam que no meio da semana, né,
Jesus faria cessar o sacrifício. Nós vamos entender que sacrifício é esse, tá bom? Percebam que esses elementos, sacrifício, etc., faziam parte dos rituais do santuário. Vejam o que está escrito em Marcos, capítulo 15, versículos 37 e 38. No momento em que Jesus morreu, mas Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O que aconteceu? Quando Jesus morreu, a simbologia do cordeirinho que era sacrificado todos os dias no santuário de Jerusalém não tinha mais a sua função, a sua importância e não era mais necessário ser feito, porque do alto, né, através de uma ordem de Deus, o véu que separa o lugar santo do lugar santíssimo se rasgou, dizendo de que a, a liturgia e as cerimônias que eram realizadas ali para perdão dos pecados através da morte de um cordeirinho inocente não eram mais necessárias, porque o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estava morrendo exatamente naquela hora. Então, por isso que aqui, e aí eu faço um pequeno parênteses, essa é a parte que Jesus, né, ele vai deixar de lado na parte da lei de Moisés, porque existiam muitas leis e a lei cerimonial ela deixou de ter a importância que tinha para o povo de Israel com a morte de Jesus. Por isso que alguns, né, algumas igrejas entendem de que Jesus aboliu, mas a palavra não é essa não é a palavra apropriada, né? O que Jesus não foi abolir a lei cerimonial. Ele, na verdade, nada mais fez do que retirar toda a importância, porque todos os cordeirinhos, todas as liturgias, todo o cerimonial do santuário apontavam para ele. Se ele, em pessoa, né, aquele que apontava toda a simbologia estava ali morrendo, então nada mais daquela simbologia tinha mais sentido e perdeu a sua importância. Então, nesse aspecto, apenas a lei cerimonial é deixada de lado com a morte de Jesus, e não a lei moral, que é a dos 10 mandamentos, o decálogo, né? Porque Jesus morreu para pagar a consequência do pecado, que é uma lei, né? A lei de Deus. Ele guardou o sábado, ele ajudou o próximo, ele não adulterou, ele não mentiu, não falou falso testemunho, ele cumpriu ao longo da sua vida todos os 10 mandamentos que se encontram no decálogo. Então, a partir da análise de que existem diversos tipos de leis, nós entendemos de que as leis cerimoniais perderam sua função, né? E o evento que define isso é justamente ocorre no santuário e de alto para cima esse véu se rasgou, tá bom? Mas como o próprio Cristo falou em Mateus 5, né? Eu não vim para abolir a lei nem os profetas, ele veio para cumprir. Então, cada texto precisa ser estudado no seu devido contexto, tá bom? Então, o que ocorre? Nós já tínhamos visto esse diagrama até aqui nós tínhamos entendido. O que ocorre na última semana, então? No meio da semana, o Messias é morto, ele é cortado, como diz o texto, e então ele faz uma aliança com muitos. Como é que seu sacrifício não poderia fazer uma aliança? Porque ele veio por amor, entregar a sua vida para salvar todos, judeus, gentios, o mundo inteiro. Então, percebam que no meio da semana, o que significa isso? Se uma semana tem 7 dias, né? 3 dias e meio depois, né? Ou seja, 3 anos e meio depois, usando o princípio dia por ano, nós vemos que Jesus morreu. E vocês sabem e conhecem muito bem que o ministério de Jesus durou 3 anos e meio. Incrível, né? Entre aspas, mas é Deus que está no controle da história. Ele está dizendo, imaginem, quase 600 anos antes de Cristo nascer, na visão da Daniel, está dizendo assim: essa profecia define quando Jesus seria batizado, quando ele morreria e quando seria o fim das 70 semanas determinadas sobre o povo de Israel. Ok? Então a palavra de Deus se cumpre ao pé da letra e no ano exato Jesus morre, dando o sinal mais claro de que ele era o Messias. E então ele faz uma aliança com muitos, ele oferece o seu perdão para todos nós.
3 anos e meio depois do seu batismo, Jesus morre. A pergunta que agora cabe é, e a meia semana ainda faltante, né? E os 3 anos e meio depois da morte de Jesus, o que ocorreu? Que evento ocorreu que define o fim das 70 semanas? E aí eu queria contextualizar, talvez aqui antes desse texto, e dizer o seguinte: o que significa determinadas? Cortadas, separadas para o povo de Israel. O que Deus estava dizendo com essa profecia também era o seguinte: escolhi Israel como a minha nação eleita, mas essa nação terá ainda 490 anos de graça, de oportunidade para cumprir a sua missão, a sua missão de ser luz para outros povos. Depois desse período de tempo, eles não serão os únicos detentores da verdade. E Deus abriria, né, a oportunidade através dos discípulos que o próprio Messias deixou aqui na terra, de Paulo, de Pedro, levando a mensagem para os gentios, e não haveria mais a figura de um povo escolhido, né, geograficamente vinculado em Jerusalém, na Palestina. Agora, o povo escolhido poderia estar em qualquer lugar do mundo. A pessoa que pertence a esse povo poderia ser de qualquer etnia, origem, língua, né? E posição geográfica. Por isso que o povo de Deus hoje se encontra em qualquer lugar do mundo, porque o evangelho, né, do amor de Cristo chegou até todos, está chegando, né, até todos os seres humanos. Então, 490 anos a partir da reconstrução de Jerusalém foram determinados como oportunidade para o povo de Israel, para quê? Se arrependerem dos seus pecados, cumprir a missão, identificarem o Messias, aceitarem o seu perdão e ainda receberem um convite de fazer parte da nova fase, né, da igreja. Então, é interessante que João Batista chegou com uma mensagem muito dura para esses líderes que estavam cegos. Eles não entenderam que Jesus era o Messias. Tentaram apedrejá-lo. Eles mesmos, né, forçaram a ordem para crucificação de Jesus por ordem de Pilatos. Eles estavam cegados pelo orgulho e eles achavam que Jesus era um homem qualquer e era um blasfemo, né? Então vejam quantos anos de graça Deus otorgou para o povo de Israel ainda, né, depois do exílio babilônico. Então, mesmo ouvindo João Batista, puxando a orelha deles, né, chamando pelo arrependimento, dizendo a eles: não basta vocês acreditarem que são descendentes de Abraão, não basta ter o sangue, né, essa herança bendita de ser filho de Abraão. Vocês serão cortados. É isso que João Batista falou para eles. Vocês serão cortados e serão queimados. Por quê? Porque João Batista também sabia de que as 70 semanas estavam chegando ao fim com o batismo, a morte de Jesus e um evento muito, muito triste para os primeiros apóstolos, né, para a igreja apostólica. Atos 7, 59 e 60 descreve o evento que encerra as 70 semanas. E apedrejaram Estevão. Ajoelhando-se, clamou em alta voz. Estevão, né? Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu. Que maravilhoso como um seguidor de Cristo, né? Um discípulo, no sentido de imitar, né? Não como um dos 12, mas no sentido de imitar a Jesus, ele expressou praticamente as mesmas palavras, né? Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele estava orando pelos seus algozes, pelos seus inimigos, e entregou sua vida. Ele descansou e está aguardando o dia da ressurreição. Então, até onde foi a cegueira dos líderes de Israel? Eles apedrejaram, perseguiram os primeiros cristãos. E esse evento define o fim da misericórdia como nação, porque Deus continua amando cada indivíduo da nação de Israel, e cada um deles poderia se juntar, e se juntaram muitos, né? A nova igreja que estava surgindo ali, não mais como povo escolhido, agora era a igreja, né?
apostólica, cristã, seguidores de Cristo. Então, o apedrejamento de Estevão ocorreu 3 anos e meio depois da morte de Cristo, ocorreu no ano 34 depois de Cristo, define o fim das 70 semanas determinadas sobre o povo de Israel. Ali se encerra o ciclo do povo de Israel e se inicia um novo ciclo de um Israel espiritual, tá bom? Como eu comentei, cada um de nós podemos fazer parte desse novo ciclo. Muito bem. Mateus 3, 9 e 10 está falando o que, na verdade, eu estava me antecipando, né? Essas palavras são de João Batista. Vejam, né? O puxão de orelha que, em nome de Deus, João Batista deu aos líderes de Israel. E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ou seja, vocês acham que basta ser filho de Abraão? Não. Deus pode tirar, né? Trazer à vida, a partir dessas pedras, novos filhos da obediência, né? E também agora está posto o machado, a raiz das árvores. Está falando de Cristo. Toda a árvore, Israel, né? Como pertencendo à raiz que é Cristo, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Ou seja, o que Deus está dizendo para eles? Eu esperei vocês 490 anos de misericórdia, de graça e de oportunidade, e vocês não geraram frutos, vocês não falaram para os árabes, vocês não falaram para outras nações, para outros povos, vocês não foram luz, vocês foram egoístas, ficaram com essa verdade, a Bíblia, o Pentateuco, as leis de Moisés, em lugar de abençoar com todas essas verdades outras nações, vocês guardaram isso para si e ainda fizeram de tudo isso um fardo, né? Se tornaram legalistas, orgulhosos e achando que somente eles poderiam se salvar. Então, percebam que a palavra é a mesma, né? Determinadas, cortadas. Então, vocês serão cortados e lançados no fogo. Esses textos se juntam de forma magistral quando nós estudamos e podemos, com muita tranquilidade, entendermos que o fim do período de graça e de missão, de oportunidade, tinha sido dado ao povo de Israel, era o das 70 semanas, no ano 34 depois de Cristo, tá bom? Então, aqui a maneira de recapitulação, né? O decreto para a reconstrução de Jerusalém dá início às 70 semanas, 457 a.C., 49 anos depois, termina a reconstrução em tempos muito angustiosos, no ano 408. 62 semanas depois, Jesus é ungido, né? Batizado por João Batista, no ano 27 depois de Cristo. 3 anos e meio depois, no meio da última semana das 70 semanas, Jesus faz aliança com muitos, ele morre, né? Otorgando perdão para todos aqueles que quiserem aceitar. E 3 anos e meio depois da sua morte, Estevão morre em representação de todos os mártires que viriam após o seu sacrifício, né? A entrega da sua vida. E então nós retornamos, né? E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Na semana que vem, nós veremos de que as 70 semanas fazem parte das 2.300 tardes e manhãs, e na verdade são a primeira parte dessa profecia, tá bom? Nós vamos ver quanto falta, né? Que ano ocorre o fim das 2.300 tardes e manhãs, porque nós já temos o evento, né? O início, o ano 457 a.C., como o ano em que ocorreu a reconstrução, né? A ordem para a reconstrução de Jerusalém. Então, nós vamos identificar o ano em que termina as 2.300 tardes e manhãs. Mas, mais do que isso, nós vamos falar sobre o santuário. Por quê? Porque é muito importante. Você não consegue entender este versículo, esta profecia e os diagramas se você não entender um pouquinho só do que é o santuário. Por isso que, na semana que vem, nós vamos fazer uma introdução, uma pincelada muito rápida do assunto do santuário, tá bom? Não perca.
E daqui a 2 segundas-feiras eu vou trazer algo que vai maravilhar vocês. Nós vamos conectar vários profetas, vários ciclos proféticos, desde Enoque, passando por Abraão, passando por Daniel, passando por Jeremias, João Batista, e vamos chegar no mesmo ano, no mesmo evento, que define o fim das 2.300 tardes e manhãs, tá bom? Então, não perca a segunda parte do estudo, semana que vem, quando terminam os 2.300 anos, e por que o santuário tem que ser purificado, tá bom? Então, nós gostaríamos de terminar aqui nosso estudo de hoje, e eu vou usar as palavras de João Batista, não mais aos líderes da nação israelita, né, porque todos eles já morreram, mas eu vou usar esse mesmo convite de arrependimento para todos nós. Nós somos privilegiados porque nós recebemos muita luz, e é por isso que eu estou aqui compartilhando essas verdades com vocês. E eu convido a vocês a compartilharem essas mesmas verdades com aqueles que não conhecem. Porque se nós não rendermos frutos, não para nos salvarmos, né? E sim porque nós queremos, em gratidão, espalhar a mensagem que nos salvou, compartilhem também da maneira que vocês puderem com os seus queridos amigos. Compartilhem esse estudo, esses vídeos, para que vocês sejam imitadores de Cristo, né? Quem aceita essa bendita graça tem um coração cheio de gratidão e uma alegria imensa de levar estas mensagens para outras pessoas. Por isso eu tenho alegria. Essa semana uma pessoa me entrou em contato comigo e disse: "Olha, eu senti falta de um estudo, né? Parece que vocês não postaram mais material." E eu falei: "Nossa, eu fiquei muito feliz pelo seu contato, porque exatamente quando eu vejo que alguém está estudando que me motiva a preparar com mais carinho e empenho esses materiais, porque eu sei que se esse material fizer diferença para uma única pessoa, Deus já terá feito um milagre, né, na nossa vida, como apenas meros instrumentos dele. Então, todos Amém. vocês estão convidados a pedir a bênção do Espírito Santo para gerarmos frutos, né, e para compartilharmos essas verdades. Vamos orar? Oremos. Nosso querido Deus, nosso bom Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, pela profecia dada a Daniel. Daniel não conseguiu entender e nós temos o privilégio de entendermos esses estudos porque muitas pessoas oraram, clamaram por semanas e o Senhor entregou, através do teu Santo Espírito, a revelação para entendermos esses estudos. Graças a Deus, nós vivemos após um período de cumprimento dessa profecia e nós queremos entender, recapitular, para resgatarmos as verdades principais que atingem a nossa vida, Senhor. Queremos pedir perdão pelos nossos pecados, queremos pedir a unção do Teu Santo Espírito para gerarmos frutos de bênçãos para trazer mais pessoas ao conhecimento da verdade, Senhor. Abençoe cada membro dessa classe presente aqui no grupo da nossa classe, que todos eles de uma maneira se sintam tocados para acessar esses materiais e entender as verdades descritas no livro de Daniel. Pedimos a tua proteção e agradecemos o cuidado fornecido até nós, até aqui, e confiando na tua graça, pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém.